Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal #Dev. Eu sou Diego e na aula de hoje a gente vai atender uma sugestão, um comentário que vocês mandaram numa aula anterior aí, pedindo para a gente mostrar como a gente transforma o Fetch no Axios. Na verdade, como a gente usa essa biblioteca, como é que a gente faz para fazer requisições usando o Axios. E se você quiser aprender, é só assistir até o final. Antes da gente começar, faz que nem essa pessoa que mandou esse comentário e já deixa um comentário aqui me dizendo um tema de uma próxima aula que a gente pode gravar, que a gente está sempre olhando os comentários e eu tenho pedido pro pessoal da edição colocar na tela para vocês verem que realmente a gente lê esses comentários e traz essas aulas aí para vocês. Também lembra, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber mais conteúdos como esse de desenvolvimento web full stack. E agora, os avisos de sempre, tem 3 links importantes na descrição. O primeiro é a nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo é um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack, de algum tema variado. E o terceiro são os arquivos que eu estou usando aqui na aula de hoje. Você pode baixar gratuitamente e praticar junto comigo. Show de bola! Agora chega de blá 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 e vamos ver como é que a gente vai usar o Axios. Show! Aqui, o comentário que vocês enviaram foi lá na aula de como o front e o back-end se comunicam. E a gente tinha essas duas pastinhas daqui. Se você não assistiu essa aula ainda, ó, vou pedir pro pessoal colocar aqui no card. Então você vai lá, assiste essa aula e a gente explica. E nessa aula o pessoal falou, pô, como é que eu faria essa requisição se não fosse pelo Fetch, se fosse pelo Axios? Beleza, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Quais são as diferenças, as vantagens e as desvantagens. Só que antes disso, vamos dar uma configurada aqui no nosso projeto para a gente abrir ele lá no nosso navegador. Então eu vou chegar aqui, ó. Repara que quando você baixar, você não vai ter a pasta Node Modules, que tem todos as ferramentas que você vai precisar para executar o seu projeto. Então, ó, New Terminal, vamos aqui entrar na pasta Backend, ó, cd Backend, npm, e ele vai instalar ali todas as bibliotecas. Agora vamos dar um cd /front-end. Eu saio do back-end e entro no front-end. npm e também ele vai instalar tudo ali no front. Beleza. Agora o que a gente tem que fazer? Aqui no back-end, o nosso códigozinho, ele rodava ó, no npm run start, que ele rodava o nosso servidor. Só que a gente está no front. No front, então vamos rodar o npm run dev, que a gente está com o vit. npm run dev, que ele vai rodar, beleza, tá lá, ó. E aí sempre você ver direitinho quais são os comandos, tá lá. npm run dev, Ctrl clica, tá aqui, ó, o nosso projetinho, a gente tinha uma saudação personalizada. Só que o nosso back não está funcionando. Então, ó, cd backend npm run start. E ele vai rodar ali, ó, tá rodando na porta 3001. Se eu colocar aqui, ó, Diego, enviar, tá ali, a saudação tá direitinho. Então, ele recebe essa informação no backend e tá trazendo. Show de bola. Tudo isso a gente viu lá naquela aula que eu coloquei no card. Mas vamos introduzir agora, então, o Axios. O que é esse tal de Axios? O Axios vai funcionar para a gente fazer requisições também. Então você geralmente vai utilizá-lo quando você quer conectar o seu front-end com o back-end na API que você está utilizando. No nosso caso, a gente criou uma API bem simplesinha usando Express. E tem aula também de API bem simples com Express aqui no canal também. Show de bola! Quais são as diferenças, as vantagens e desvantagens de um para o outro? Primeiro de tudo, o Fetch ele é nativo do JavaScript, então você não precisa instalar absolutamente nada, você consegue usar ele no seu navegador, inclusive lá no console do navegador. Já o Axios, você vai ter que trazer ele com CDN, que é o Content Delivery Network, que é um scriptzinho com um link que ele puxa da internet. Ou instalar ele como uma biblioteca, então ele vai virar uma dependência ali do seu projeto e você traz ele para lá. Então, esse primeiro ponto. Segundo ponto, o Axios ele vai ser muito menos verboso. Digamos assim, o que seria esse verbose? Seria você conseguir fazer a mesma coisa com menos verbos, com menos instruções ali. Isso seria um ponto para o Axios. E as outras coisas também, o Axios ele vai acabar sendo mais poderoso porque ele tem mais funçõezinhas ali embedadas dentro dele. Então vamos ver algumas diferenças aqui de como a gente faria algo com Fetch e depois algo com Axios. Primeiro de tudo, aqui a gente já tem ó, a nossa requisição sendo feita com Fetch e aqui a gente está usando await e async. Mas a gente também poderia fazer toda essa lógica aqui usando Fetch. A gente faz aqui e a gente usa também o then e o ponto catch. A gente tem também essa lógica aqui quando a gente está falando do JavaScript assíncrono. A gente pode usar async e await ou a gente pode encadear aqui
os then e catch. E tem aulinha onde eu mostro como é que a gente vai fazer esse encadeamento aqui, como é que a gente trata eles. Vou pedir pro pessoal colocar aqui no card como é que a gente faz essas requisições ali. Beleza, aí eu realmente entro a fundo ali do fetch. Show! Nesse caso aqui, repara o que a gente está fazendo. Eu vou lá, peço para ele fazer um fetch e abro aqui ó, um objeto com várias configurações. Então eu digo, ó, método post. Repara, eu tenho que dizer que tem uma propriedade de método e qual que ela vai ser. Eu tenho que dar ali os meus headers. Então eu já tenho que dizer alguma coisa de qual vai ser o tipo do meu header. Quando eu mando as informações, repara, eu não consigo mandar só o objeto. Eu tenho que transformar ele numa string. Então eu uso JSON, stringify e jogo. Tudo isso daqui, lá no nosso Axios, a gente não precisaria fazer. Tem mais uma coisa. Aqui, ó, eu não consigo usar simplesmente a resposta. Eu uso o quê? Eu uso resposta.json. Então eu tenho que transformar a minha resposta no JSON para depois, ó, em dados, poder usar. Então se a gente vier aqui, ó, onde a gente estava, vou jogar isso aqui para baixo, beleza. Aí aqui, ó, em console, tá lá. A minha resposta é isso daqui. E depois eu consigo, transformando ali num JSON, eu consigo pegar ali a minha mensagem. Então tem essas duas etapas aqui. Então, ó, assim que eu recebo a resposta, essa é a minha resposta, transformo ela num JSON para eu poder tratar e tá aqui, ó, dados, beleza, que é o que eu recebo. Então essa daqui é a minha resposta, esse daqui são os meus dados tratados em JSON. Show de bola! E depois eu ainda tenho que fazer o quê? Se resposta.ok, eu coloco uma coisa. Se não, eu tenho que jogar ali meu erro. Então até o tratamento de erros é levemente diferente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tudo isso daqui eu vou copiar aqui para baixo. Shift Alt, setinha para baixo. E eu vou deixar isso aqui comentado. Ctrl, ponto e vírgula, que a gente vai ter aqui tudo do fetch. Como é que a gente faria isso daqui com o Axios? Primeiro de tudo, new terminal. E a gente tem aqui, ó, no front-end, cd front-end npm Axios. A gente tem que instalar isso daqui ou usar o CDN, mas como a gente está com o Node aqui com tudo direitinho, já vamos instalar, a gente já tem essa biblioteca instalada de forma local aqui no nosso projeto. Primeiro passo. Segundo passo, import Axios from Axios. Tá aqui, ó, a biblioteca que a gente instalou. Show de bola. O que a gente tem que fazer aqui agora? Como é que vai ser essa nossa resposta? Eu vou colocá-la aqui em cima e aqui eu vou deixar o fetch de espelho e depois a gente apaga. Const resposta igual await Axios ponto. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um post. Ponto post. Beleza. Então repara, não precisa escrever método post. Eu simplesmente coloco ponto post. A minha URL, eu coloco aqui, ó. Beleza. Vírgula. O que eu quero enviar? Qual que é o body ali? Quais são as informações que eu quero mandar? É isso daqui. É esse meu JSON. Acabou. Assim eu faria com o meu Axios. Então isso daqui é suficiente para replicar isso daqui. Então acho que agora fica muito claro o verbose, que seria a verbosidade ali das duas funcionalidades que a gente tem, o Axios ou o fetch. Olha quanto mais coisa eu tenho que escrever. Beleza, isso que a gente ainda nem tratou a resposta. Como é que seria a resposta que a gente vai ter aqui? E eu vou ter ela aqui, ó, no console.log.resposta. Vou dar um Ctrl, ponto e vírgula. É só isso daqui que está rodando aqui agora. Vamos chegar aqui e vamos colocar, ó, Diego, e vamos enviar. Tá lá, ó, data, deu tudo certo, ele funcionou direitinho e tá lá. Tem uma resposta que o ponto data, repara, já é um JSON. Então eu não preciso ter uma outra etapa que me transforme isso num JSON. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu poderia colocar o ponto resposta data, mas como eu não quero nada do resto, eu simplesmente posso desestruturar isso daqui, ó, data. O que isso daqui faz? Ele vai buscar a chave data, aqui ó, a chave data, dentro desse meu objeto aqui. Então ele está desestruturando exatamente dessa forma. Então ele está pegando exatamente com aquele nome. E agora eu posso colocar, ó, para ele devolver, Ctrl S aqui, o meu nome, ó, F5, Diego, vem aqui enviar, tá lá, mensagem, olá Diego. E a gente pode tratar isso daqui, ó, já posso jogar isso aqui lá para cima, e aqui, set mensagem, tá aqui, ó, set mensagem, data, ponto mensagem, que seria ali a informação que a gente vai ter, ó. Ctrl S, vamos dar um F5, Diego, enviar, olá Diego, seja bem-vindo. E a gente fez isso em 3 linhas aqui, olha a quantidade de informação que a gente tinha ali da outra forma. Pô, beleza, Diego, mas e se der erro nisso daqui, que a gente estava tratando ali no resposta.ok? Por quê? Porque o fetch, às vezes, mesmo quando ele dá erro, ele não vai te dar um trigger ali
de ser capturado no try catch. E aí eu explico isso direitinho lá na aula de fetch, que eu já pedi pro pessoal colocar aqui nos cards. Então, quando pode dar erro a requisição mesmo assim, só que são tipos específicos de erro no fetch que vão cair aqui no seu catch. E aí você tem que tratar o quê? No se a resposta tá ok, cai aqui. Se não, ele já coloca ali um erro específico. Mas aqui a gente poderia tratar dessa seguinte forma. Então faz tudo isso daqui, ó, Alt, setinha para cima, e error, a gente coloca aqui um console.error, por exemplo, a gente coloca lá o objeto. Vamos colocar um textinho. Um template string. Erro. E a gente coloca aqui error. Beleza. Ele mostraria aqui dessa forma. Então aqui seria o tratamento de erro muito mais eficiente do que a gente tem lá no fetch também. Porque, de novo, só alguns tipos específicos de erro caem aqui. Os outros a gente tem que tratar. Se a resposta não estiver certa, a gente consegue ver o status e tudo mais. Então, realmente fica muito mais simples fazer dessa forma. Aqui eu posso tirar. Esse daqui seria com Axios. Esse daqui seria com o fetch que a gente tinha lá. Ctrl S. Vem aqui, ó. Diego. Sei lá, Pedro. E ele vai lá, tá tudo direitinho. E aqui no caso a gente só deixa o console quando a gente está testando. Depois ele ficaria mais limpo ainda. E uma outra coisa que a gente poderia fazer, que no caso a gente não tem, né? Que é um endpoint de get. Por exemplo, dele receber alguma coisa, de eu captar alguma informação. A gente pode criar isso aqui também, para deixar um pouco mais elaborado aqui a nossa aula. Mas, por exemplo, get, se eu for lá e consumir a API com um get nesse endpoint daqui, ó, eu não vou ter body, porque um get não recebe um body, mas o que eu quero enviar ali como resposta? Toda vez que eu receber uma saudação. Por exemplo, eu poderia dar um return res.json, ou simplesmente a gente pode ir no res.json, e aqui é a única instrução que a gente está fazendo. Então, ó, eu posso deixar dessa forma. Repara, ele já está retornando isso daqui, porque isso daqui é uma arrow function. Tem os meus parâmetros, minha função, retorna isso daqui. Res.json, e aqui a gente pode colocar, ó, sempre, toda vez que você der um get ali, olá nome, obrigado, a gente pode mudar aqui um pouquinho. Obrigado por dar um get. Show de bola. Então, toda vez que você for receber isso daqui, ó, nessa API saudação, a gente pode até testar isso daqui pelo navegador, ó. Localhost 3001 barra, opa, aqui. Cannot get API sal... Ah, tá. Volta para cá. O nosso Node ele não tá com o watch, então ele não atualiza toda vez que a gente atualiza o documento ali, ó. Ctrl C, setinha para cima, roda ele de novo. Aí vem aqui, ó, tá lá, nome is not defined. Olá, nome. Beleza, a gente não tem nome. Olá. Show de bola, a gente não recebe nada. Ctrl C, setinha para cima, roda ele de novo. Ou a gente simplesmente poderia, ó, Ctrl C, roda isso daqui, que era aquele node server.js, e aqui a gente roda com um --watch. Que aí toda vez que eu modificar, ele já atualiza para mim, eu não preciso ficar atualizando. Volto para cá, dou ali um enter, tá lá. Olá, obrigado por dar um get. Show de bola. Como é que a gente faria isso com o Axios, já que a gente tem esse endpoint agora criado? Aqui a gente está dando um post e a gente está fazendo isso, ó, toda vez que ele for enviar nome. Mas a gente pode criar aqui um outro que vai fazer um get. Const dar get igual a nossa arrow function, que vai fazer isso tudo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aqui o que ele vai fazer nesse dar get aqui? E aqui, ó, tá dando problema de await, porque toda vez que a gente tem um await, que a gente já tinha visto, a gente tem que colocar o async ali para nossa função ser assíncrona. Beleza. Aqui a gente vai fazer o quê? Um post? Não, vou dar um get. E get não tem body. Tira aqui. Muito mais simples do que fazer essa mesma coisa lá dentro do nosso do fetch, que a gente tinha ali também. E aqui não é set mensagem, eu vou colocar set segunda mensagem, ou set o get que a gente está usando. Ó. Get. E aí vamos usar ele em algum lugar, lá no nosso textinho. Então, saudação personalizada, e aqui, ó, Shift Alt setinha para baixo, a gente coloca a mesma coisa, ó, get. Ele só vai. O que é isso daqui? Esse daqui é a malandragem, que ele está fazendo uma comparação lógica aqui, ó. Ele tem isso e isso, então isso daqui tem que existir alguma coisa. E se existir, o que ele vai colocar? Ele vai me retornar isso daqui. Então é isso que ele está fazendo. Se não tiver nada no get, ele não coloca nada. Eu tinha comentado isso na outra aula, mas vale relembrar. E aqui a gente dá um set get data.mensagem console error. Beleza. E o que ele vai fazer? Como é que ele vai dar esse get ali? Quando a gente for
aqui, ó, button, a gente vai colocar um outro botãozinho. On click, dar get. Disable, aqui a gente pode deixar sempre habilitado. E aqui, ó, dar um get. Ctrl S. Venho para cá e a gente, ó, F5, dar um get. Olá, obrigado por dar um get. Então temos a nossa requisição feita ali também, tudo direitinho, do jeito que a gente queria. Tanto um post quanto ali um get. É importante da gente ter essas duas conexões para vocês verem as diferenças ali do fetch e do apt. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e, mais importante, deixa aqui nos comentários que você faz parte dos 12%. Porque de 100 pessoas que começam a assistir todas as nossas aulas, só 12 chegam até esse momento. Então, se você chegou nesse momento, você faz parte dos 12%. Então, coloca hashtag somos12% nos comentários. E também, assim como essa aula que foi uma sugestão de vocês, me deixe uma sugestão de tema para a gente gravar uma próxima aula aí para vocês. Espero que tenham gostado, espero que você comece a usar o Axios aí nos seus projetos e nos vemos na próxima aula.